Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de banco de dados. Essa vai ser a nossa última aula, vai ser sobre consultas em SQL. A gente já introduziu o aluno a SQL em si, com os comandos básicos, create, search, delete, update. E agora a gente vai avançar um pouco mais para consultas, que é o que, de fato, como um profissional em programação, em uma empresa, você provavelmente é o que você, se você não for de fato um, um profissional que trabalha no banco de dados em si especificamente, aí tem vários nomes para esse tipo de profissional, eu não me recordo. Você pode pesquisar se quiser, mas se não for esse tipo de profissional, você for só um programador full stack, por exemplo, o que você vai mais usar dentro de banco de dados e dentro de SQL vai ser as consultas, né? Principalmente o comando select. Mas tá, essa é a última aula do curso, como eu já disse, e eu não vou avançar tanto dentro de consultas e dentro de SQL, porque SQL é muito vasto, consultas em SQL é muito vasto, é um tema muito vasto. Exige uma carga horária bem grande para explicar todos os tipos de consulta, todas as possibilidades existentes, para trabalhar a lógica dentro de uma consulta. Então, esse curso ele é mais voltado, como eu já disse lá no começo do curso, para ele tenta se aproximar mais à disciplina de banco de dados 1, de um curso de computação. Então, ele não vai avançar tanto no SQL. Aí, quem sabe, mais para frente a gente pode estar criando um curso de banco de dados 2 voltado especificamente para trabalhar SQL e avançar bastante nessa linguagem. Mas dito isso, vamos começar, certo? Bom, select, comando select. É o que a gente mais vai ver agora, né, a partir de agora. É muito importante e ele é usado para selecionar dados de uma ou mais linhas de uma ou mais tabelas. Então fica com isso na cabeça. Pode selecionar apenas algumas colunas ou todas as colunas das tabelas. Normalmente é usado junto com o operador where, que a gente vai ver mais para frente com detalhe. E pode ser usado com as funções max, min, avg e sum. Do valor máximo, né, do mínimo, da média e da soma dos valores. Essas são funções agregadas e será vista mais para frente caso exista um curso de banco de dados 2. A sintaxe básica do comando, certo? Então, a gente tem dois exemplos aqui da sintaxe básica, certo? A gente tem select asterístico from nome tabela, aí pode ou não ter uma condição where. Que esse comando faz? Select, aí a partir daí é o que as colunas que você quer exibir, certo? Então, select colunas que eu quero exibir. Como eu botei um asterístico, ele vai pegar todas as colunas da tabela. De que tabela? From, de, né, do inglês, nome tabela. Então, select todas as colunas da minha tabela, certo? Aqui no de baixo a gente já especifica as colunas que a gente quer trazer. Então, select coluna 1, coluna 2, coluna N, from, nome tabela. Aí pode vir também uma condição where, certo? Agora a gente já vai partir, que eu acho que é muito importante dentro desse estudo, para exemplos. Eu trouxe esse modelo entidade de relacionamento que a gente vem trabalhando há bastante tempo no curso, só para vocês relembrarem, né? Ficar fresco na cabeça. É mais para isso, a gente vai usar bastante agora
nos exemplos também, né? A gente criou, na aula passada a gente criou, se você acompanhou comigo, você criou um banco de dados e inseriu vários dados lá, com as tabelas ator, filme, exemplar, cliente. E nessa tabela eu vou fazer algumas inserções, certo? Eu vi que a gente já tinha feito algumas inserções, acho que foi em ator, se eu não me engano, certo? Mas vou fazer mais algumas para ficar mais robusto, né? Ter mais dados para a gente trabalhar agora com as consultas. Vai ser importante. Bom, eu fiz essas inserções, coloquei mais alguns atores na tabela ator, mais alguns dados, certo? Você pode copiar se quiser, eu acho que seria importante, seria legal você acompanhar e fazer os selects comigo. Então essa é o resultado de um select que eu fiz, essa é a tabela que a gente tem, certo? Ela com 12 itens. Talvez sua tabela fique um pouco diferente, porque na aula passada a gente fez uns delete, mas eu inseri os dados de volta. Além disso, eu inseri alguns dados dentro da tabela filme também, que a gente vai trabalhar dentro das consultas. Então, tá aqui na tela, eu tenho o ID do filme, o nome, o gênero do filme e a data de lançamento. Perdão. Só que aqui aconteceu um erro e eu quero mostrar para vocês. Quando eu fui fazer essa inserção aqui, aconteceu um erro e eu quero mostrar como se resolve esse erro. Quando você criar uma tabela, pode ser que você, por exemplo, no momento em que você cria essa tabela, o que a gente fez na aula passada? A gente criou essa tabela sendo um varchar de 15, né? Da sequência de caracteres de no máximo 15. E o gênero que a gente colocou aqui passa desse número de caracteres. Então aconteceu um erro quando eu fui inserir os dados. O valor é muito longo para tipo character var 15. E para resolver isso é bastante fácil. Eu não expliquei anteriormente, nem vou passar com muito detalhe agora, porque é algo básico. E se você precisar de editar alguma coisa dentro das tabelas que você já criou, você pode simplesmente pegar, procurar no Google como se faz, vai aparecer um comando lá simples para você, não precisa de lógica, nada, é bem simples de resolver. Nesse caso a gente usou alter table, então alter table, o nome da tabela filme, alter column, o gênero, né, a coluna que é o gênero e type, varchar 50. Então a gente mudou para varchar 50 de varchar 15 para varchar 50. Agora é assim que aparece lá, certo? Então sempre que você quiser alterar, editar alguma coisa dentro das suas tabelas, seja uma coluna, o tipo de dado de uma coluna, qualquer coisa, o nome, você pode fazer uso desse tipo de comando e eu sugiro que você faça uma pesquisa breve na internet que você vai conseguir resolver o que você precisa resolver. Bom, após essa inserção, essa é a cara que a nossa tabela vai ter, certo? E vamos partir para os exemplos. Eu coloquei alguns aqui, começando por... Eu quero que... Na verdade, como eu comecei o primeiro exemplo, eu vou fazer. A partir dos próximos, vocês podem tentar fazer antes de mim. Selecionar todos os atores da tabela ator. Então, como a gente viu antes, como seleciona todos os atores? Select. Aí aqui vem as colunas. Como eu quero selecionar, nesse caso aqui, quero selecionar todas as colunas que eu até especifiquei aqui, né, com todas as colunas. Quero selecionar todas as colunas do meu ator. Vamos num caso real, né? Me interessa todas as colunas, não me interessa só uma coluna específica, me interessa todas. Eu quero ter todas as informações sobre um ator, de todos os atores. Um caso real. Select asterisco from, nome da tabela, ator. Aqui, na verdade, mais para frente eu vou dizer algo que é importante, nessa de baixo, por exemplo. Exemplo 2. Selecionar o nome e data de nascimento dos atores. Certo, agora a gente tem colunas específicas que a gente quer trazer na nossa consulta.
Não é todas as colunas mais. Então, select, nome, DTA nasce, from, ator. Certo? Então, aqui eu vou ter as duas colunas de todos os atores. É isso que minha consulta vai trazer. Nome e data de nascimento de todos os atores. Ou seja, todos os registros da minha tabela ator. Aqui, algo importante de dizer é que tanto o nome da tabela quanto o nome das colunas, eles não são case sensitivo, ou seja, não importa se você declarou a sua tabela ou o nome das suas colunas com todo maiúsculo, todo minúsculo, você for fazer um select, no select você colocar de maneira diferente, ou todo minúsculo ou todo maiúsculo, porque não é case sensitivo, então isso não importa, ele não diferencia caracteres maiúsculos de minúsculos. Aqui a gente tem mais um exemplo, e seria mais interessante se vocês fizessem esse antes e depois consultassem o que eu fiz, né, a resposta comigo, para vocês ir treinando. Então, selecionar o nome, o gênero e a data de lançamento, DTA lance, dos filmes, tabela filme. Certo, então agora a gente vai começar as consultas na tabela filme também. Então, como que a gente faz essa consulta? Muito simples, select as tabelas, as colunas que a gente quer trazer na nossa consulta, ou seja, nome, gênero e data de lançamento, from, nome da tabela, filme. Está aqui o resultado da nossa consulta. Beleza? Então, vamos partir para o where então. Como eu disse para vocês, o where é um comando muito importante dentro do select, ele que vai restringir o retorno de uma determinada consulta, o que pode ser muito válido dentro de um caso real. A gente pode querer fazer consultas em que a gente quer trazer registros dependendo de alguma coisa, certo? Isso é muito normal na realidade, a gente vai ver alguns casos, e pode ser usado em conjunto com outros operadores. Vamos partir já por os exemplos, que é a melhor maneira de a gente aprender isso. Consultar o nome e a data de nascimento de todos os atores que nasceram antes de 1990, ou seja, aqui a gente tem uma condição. Antes a gente tinha, consulta a data de nascimento de todos os atores, o nome e a data de nascimento de todos os atores, contanto que nasceram antes de 1990, certo? Aqui mais um exemplo, consultar o nome e o gênero de todos os filmes que são do gênero ficção. Então vamos começar pelo primeiro, né? Consultar o nome e a data de nascimento de todos os atores que nasceram antes de 1990. Então, como a gente não tem um ano de nascimento, a gente improvisa, eu coloco 1 de janeiro de 1990. Mas vamos lá. Select as colunas que a gente está interessado, nome e data de nascimento, from, ator, que é a tabela, where, data de nascimento é menor do que 1/1 de 1990. Ou seja, a gente coloca o where e a gente coloca a condição que a gente quer. A gente quer que a data de nascimento dos atores seja menor, seja antes, né? Então, menor do que 1990. Aqui é importante falar. Esses comandos talvez fica meio estranho para você, porque é uma data, e uma data, como eu já disse antes, ela é uma sequência de caracteres, ela é trabalhada como uma sequência de caracteres dentro do SQL. E uma sequência de caracteres sendo utilizada com normalmente esses sinais de maior, menor, igual, maior ou igual, eles são usados com números, né, com valores. E aqui ele é usado como uma sequência de caracteres, mas pode ficar tranquilo que o SQL ele consegue trabalhar normalmente com esses comandos, esses sinais, dentro de uma sequência de caracteres. Então você pode comparar, por exemplo, nomes, aí a ordem em que isso vai ser trabalhada vai ser a ordem alfabética, claro. Só cada caractere vai ser analisado dentro dessa ordem, mas com data vai servir exatamente para o nosso propósito, vai comparar qual que é a data mais atual da data menos atual. Basicamente isso. Então, esse é o resultado da nossa consulta. A gente tem Tom Cruise, que nasceu em 1969,
antes de 1990, Brad Pitt, 75, Angelina Jolie, 79, Adam Sandler, 76 e Leonardo DiCaprio, 75. Os outros atores que a gente tem dentro da nossa tabela têm data de nascimento acima de 1990. Bom, a gente tem o segundo exemplo, que é o nome e o gênero de todos os filmes que são do gênero ficção científica. Então, como a gente faz isso? Select o nome e o gênero, as colunas que a gente está interessado, from filme, where gênero é igual a ficção científica. Aqui é importante dizer que tem que ser exatamente como está na tabela, certo? O valor tem que ser exatamente aquilo. Então, a gente tem os nossos 3 filmes que são de ficção científica, do gênero ficção científica. A Origem, Matrix e Blade Runner. Comandos adicionais. Vamos falar sobre os comandos adicionais. Maior, menor, igual, diferente, que pode ser também com um asterístico igual. Perdão, asterístico igual não, é ponto de exclamação igual. Maior igual ou menor igual. Podemos utilizar esses comandos para realizarmos comandos envolvendo comparações de maior, menor, igual, diferente, maior ou igual e menor ou igual, certo? Claro. É isso. E como a gente vai trabalhar isso? Com exemplos novamente. Fazer uma consulta que retorne o nome e o gênero de todos os filmes que não sejam de ficção científica. A gente já viu um uso desses antes, né? 2 usos, na verdade. O menor, né, na data de nascimento, e o igual no gênero do filme. A gente vai ver mais um que é o diferente. Mas é bem simples de usar esses comandos. Eu acho que você, principalmente se você já é um aluno de computação, você já tem bastante familiaridade com esses comandos, já os utilizou bastante em várias linguagens de programação. Então, select nome e gênero from filme, where gênero é diferente de ficção científica. Então, a gente tem os 2 filmes na nossa tabela cujo gênero é diferente de ficção científica, não é de ficção científica. Esses operadores esses operadores relacionados também podem ser usados como sequência de caracteres, como eu já falei. Então não importa se é uma string, se é no caso, né, um varchar, não importa se é um date, nada disso importa. Se é um char, ele pode ser utilizado normalmente nesses exemplos, como eu fiz aqui. Mais um exemplo em que a gente compara o nome, né? A gente vê se o nome é maior do que Leonardo DiCaprio. Essa é uma consulta talvez meio irreal, certo? Porque eu quero selecionar todo o nome e a data de nascimento de todos os atores cujo nome é maior do que Leonardo DiCaprio, mas vai pegar só os nomes que, dentro do alfabeto, vamos dizer assim, eles vêm depois do que Leonardo DiCaprio. Então, Tom Cruise, Margot Robbie, Tom Holland e Timothée Chalamet. Esses são os nomes que vêm depois dentro da ordem alfabética de Leonardo DiCaprio. Temos o comando distinct, que é o próximo que a gente vai falar. Distinct ele é usado simplesmente para eliminar valores repetidos dentro do resultado da nossa consulta. Então, a gente faz uma consulta e a gente só quer os valores. A gente quer só uma unidade de cada valor. Não quer que tenha valores repetidos. É um caso também muito utilizado na realidade, que a gente só quer ter uma informação do que cada um representa e não de quantas vezes eles são repetidos dentro da tabela. Não me interessa quantas vezes são repetidos na tabela, me interessa se está na tabela, certo? Então, se está na tabela, aparece só uma vez e para mim já é suficiente. Eu não preciso saber quantas vezes ele está na tabela, aquela determinada registro, ou aquela determinada coluna, por exemplo. Modo de uso, select distinct, all, né, no caso todas as colunas, from nome e tabela. Ou select distinct, nome coluna que eu quero, from nome e tabela. Nesse caso de select distinct all, o primeiro, né, esse asterístico, eu não vou ter o registro inteiro, nenhuma linha inteira repetida.
Isso normalmente já acontece, né? A gente não tem uma linha inteira repetida normalmente, certo? Então é meio não é tão pautado na realidade, certo? Normalmente a gente tem uma chave primária, isso impede que uma linha inteira seja igual a uma linha inteira de outra a uma outra linha inteira, porque as chaves primárias vão ser diferentes, necessariamente. Mas já no segundo caso, não. A gente tem um nome de uma coluna, a gente está buscando, trazendo o nome de uma coluna específica. E essa coluna pode ter valores repetidos dentro da tabela várias vezes, certo? Então, vários valores repetidos dentro da tabela. E quando a gente não quer trabalhar com isso, a gente usa o distinct para resolver esse caso. Um exemplo, select distinct gênero from film. Então, se eu quero, por exemplo, é um exemplo aqui muito real, eu quero saber quais que são os gêneros dentro da minha locadora, vamos supor. Isso aqui me parece bastante uma locadora, certo? Então, eu fiquei em dúvida sobre quais são os gêneros dos filmes que eu tenho dentro dessa locadora. Eu não preciso, por exemplo, se tiver muito filme, às vezes tem muito filme de ficção, eu vou ficar lá, eu faço uma consulta, por exemplo, select gênero from film e vai aparecer ficção, 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 drama, 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 drama. Isso só vai me comer meu tempo e vai me dificultar eu entender de fato quais que são cada um dos gêneros que tem dentro dessa locadora, dos filmes, certo? Então a gente faz o quê? Bom, eu estou interessado em cada um dos gêneros e não em quantos filmes tem de cada gênero, certo? Então eu faço select distinct gênero from film. Então eu vou ter só uma ocorrência de cada um dos gêneros. Então se tiver ficção, drama, terror, se tiver documentário, por exemplo, aí ação, vai aparecer só uma vez cada um dos gêneros. Mais comandos adicionais, esses são muito importantes dentro do select. A gente tem or, and, in, not e between. Or, uma das condições tem que ser verdadeira. Se você novamente, né, se você é um aluno de computação, você já deve estar bem familiarizado com esses comandos. And, todas as condições devem ser verdadeiras. Em um conjunto, dentro de um conjunto. Not nega uma condição, between retorna entre um valor inicial e outro final. A gente vai passar com detalhe por cada um deles. Então fica tranquilo se você não tem familiaridade com esse tipo de comandos. Bom, então o OR, para a expressão ser validada como verdadeira dentro do OR, uma ou mais condições devem ser verdadeira. E para a expressão ser falsa, todas as condições necessariamente têm que ser falsas, certo? Se uma for verdadeira, a expressão já passa a ser verdadeira, certo? E será trazido alguma coisa do banco de dados, da tabela. Ele pode ser usado tanto com o update quanto com o delete, mas normalmente ele é utilizado com o select. O principal uso dele se dá com o select. No select ele é usado depois do from nome tabela e ele separa as condições. Então se eu tenho where, condição seja data de nascimento é maior do que tal data. Aí or separa a condição, data de nascimento é menor do que tal outra data. Certo? Eu quero saber, por exemplo, quem nasceu entre 2 anos diferentes. Pode ser 2 datas diferentes. Um exemplo dentro do OR. Selecione todos os nomes os nome e gênero dos filmes que possuem o gênero de ficção científica ou drama. Fica bem claro qual comando a gente quer utilizar aqui, né? Então, como a gente faz isso? Select nome e gênero from filme, where gênero é igual a ficção científica, or gênero é igual a drama. Aqui eu vou trazer todos os filmes que for de ficção científica ou de drama. É importante só você analisar, algumas pessoas cometem um erro de colocar, por exemplo, o gênero igual a ficção científica, or, aí tira o gênero igual e coloca só drama. Isso não pode ser realizado. Tem que ser dessa maneira aqui. A condição inteira, tanto de um lado do or quanto do outro. Certo? Então,
gênero igual a ficção científica ou gênero igual a drama. Esse é o resultado da nossa consulta. A gente tem os filmes de ficção científica e os filmes de drama aqui, certo? Beleza? O end. O end, ele retorna linhas da consulta, ou seja, a expressão é validada como verdadeira se todas as condições dentro dessa expressão for verdadeira, ou seja, é validada como falsa se apenas uma expressão, se pelo menos uma expressão dentro dessa expressão, se pelo menos uma condição dentro dessa expressão for falsa. Então, se a gente tiver um falso, uma condição falsa, o comando é falso e não vai retornar nenhuma linha dentro da nossa consulta, certo? Ele é usado também da mesma maneira que o OR, dentro do select, depois de from nome tabela e separa condições. Agora um exemplo. Selecionar o nome, gênero e data de lançamento de todos os filmes de ficção científicas que lançaram antes de 2010. Então, no mundo real, a gente vê uma solicitação dessa, o que a gente pensa? Bom, selecionar nome, gênero e data de lançamento, a gente já sabe quais colunas a gente precisa trazer dentro da nossa consulta, de todos os filmes de ficção científica que lançaram antes de 2010. Ou seja, o filme tem que ser de ficção científica e tem que ter sido lançado antes de 2010. Então já vem na nossa cabeça o que a gente precisa usar dentro dessa consulta, que é o end. Select, nome, gênero e data de lançamento, from, filme, where, gênero é igual a ficção científica e data de lançamento é menor do que 1/1 de 2010. A gente vai ter aqui os filmes dentro da nossa base de dados que são de ficção científica e que foram lançados antes de 2010, que são esses dois. Você pode ver aqui, se a gente voltar, que a gente não consultou a data de lançamento, na verdade, né? Mas se você for analisar dentro da sua base de dados que se você estiver acompanhando, você tem aí no seu computador, o outro filme de ficção científica, que é Blade Runner, ele foi lançado depois de 2010. Lembrando que esses dados não são verdadeiros, certo? Eu só estou inventando algumas coisas, eu tentei puxar mais para o lado da realidade, mas eu não sei se essas datas de lançamento estão corretas, provavelmente não. E vamos por exemplo 2 agora, trabalhar um pouquinho mais o end. Bom, verificar se existe um filme de ficção científica lançado antes de 13/10/1994. Então, uma situação hipotética dentro de uma empresa, por exemplo, eu quero verificar, é bem hipotética mesmo, então eu acho que é meio difícil de acontecer algo desse tipo, mas exatamente desse tipo, né, algo parecido pode acontecer sim. Verificar se o filme de ficção científica foi lançado antes de 13/10/1994 na nossa locadora, se a nossa locadora tem um filme desse tipo. Então aqui é outro exemplo, né? A gente tem que pensar novamente, verificar se um filme é de ficção científica e foi lançado antes dessa data. Então como a gente faz isso? Select, nome, gênero e data de lançamento, from filme, where, gênero é igual a ficção científica, and data de lançamento é menor do que 13/10/1994. Certo? O que vai acontecer aqui se a gente rodar esse comando no nosso banco de dados ali? O que vai acontecer? Nem nada será retornado nessa consulta, porque isso é a resposta que a gente precisava, é a resposta que a gente estava buscando, é uma das respostas que a gente estava buscando. Verificar se existe um filme com essas condições. E como não foi retornado nada na nossa consulta, quer dizer que dentro da nossa locadora não tem nenhum filme com essas duas características. Não tem nenhum filme de ficção científica lançado antes de 1994. Certo? Eu resolvi agora, nesse momento da disciplina, da aula, né, no caso, inserir mais uns dados em filme para a gente ter uma base ainda mais robusta e conseguir fazer uns comandos que a partir de agora vai ficar um pouquinho mais complexo, vai trabalhar mais coisas dentro da nossa tabela. Então, para ficar um pouquinho uma tabela um pouco mais robusta e mais completa, eu fiz alguns inserts novos. Então, se você quiser fazer aí no seu computador,
insert into film values, eu simplesmente inseri mais alguns filmes dentro da tabela filme, certo? Mais alguns registros. Então, essa é a cara final que a nossa tabela vai ter a partir desse comando, né? A partir da execução desse comando. Vamos falar agora sobre o comando in, que é basicamente o seguinte. Eu vou ter um valor em um conjunto de valores, ou seja, eu quero saber se o meu valor está dentro, ou se a minha coluna, né, no caso, o valor vai ser minha coluna, se a minha coluna está dentro de um conjunto de valores. Então, coluna in, entre parênteses, o conjunto de valores. A gente vai ver na prática como funciona. Esses são representados dentro de parênteses, né? O meu conjunto vai ser representado dentro de parênteses após o comando in. Então vamos para mais um exemplo. Usando o comando in, selecione o nome e o gênero de todos os filmes que sejam de ficção científica, drama ou ação. Analisando esse exemplo, a gente pode fazer a gente pode resolver ele muito simples utilizando o comando OR. A gente coloca só na condição where, depois do comando where gênero igual a ficção científica, or gênero igual a drama, or gênero igual a ação. Vai resolver nosso problema. Mas tem casos em que utilizar o in é mais interessante, facilita um pouco, e vamos aprender porque é importante a gente saber fazer das duas maneiras, né? Amplia mais nossas capacidades. Então, select nome, gênero from filme, where gênero in ficção, científica, drama ou ação. Ou seja, essa é a maneira que a gente é a sintaxe do nosso comando, certo? É dessa maneira que a gente utiliza. E aqui ele vai trazer os filmes cujos gêneros são de ficção científica, drama ou ação. Então essa é a resposta que a gente tem para esse comando. Filmes de ficção científica, filmes de ação e filmes de drama. Note, ele nega uma determinada condição. Eu diria que não é tão usado normalmente. Ele pode ser... a gente pode chegar ao mesmo resultado de formas diferentes, não precisa necessariamente usar um not. Ele é semelhante ao diferente, mas pode ser usado com outros operadores. Essa é a parte importante, ele pode ser usado com outros operadores, diferente do diferente. Exemplo, selecionar os filmes que não são de ficção científica ou documentário. Aqui é um exemplo em que ele é utilizado com outros comandos, certo? Então, select nome e gênero from film, where note gênero em ficção científica, documentário ou documentário. Então, pensando simplesmente sem um note aqui, certo? Então, eu estaria selecionando o nome e o gênero de filme, dos filmes, que o gênero é ou de ficção científica ou de documentário. Muito parecido com o que a gente acabou de ver antes, dentro do comando in, certo? Então, estaria trazendo todos os filmes que são de ficção científica ou que são de documentário. Certo? Então, a gente, adicionando o not aqui, a gente faz a negação de tudo que veio depois do not. Ou seja, que não são, pensando na semântica, né? Todos os filmes, o nome e o gênero de todos os filmes que não são do gênero ficção científica ou documentário. E é isso que a gente tem aqui. Todos os filmes que não são nem de ficção científica e nem de documentário. Então, psicose, terror psicológico, drama, ação e ação. É assim que funciona o not. Temos também o between, que vai analisar se a coluna está entre dois valores. Novamente, assim como o in, a gente pode chegar ao mesmo resultado que com o comando between, utilizando só aqueles comandos adicionais maior, menor. Por exemplo, se a gente quer saber o que o between faz, se a coluna está entre dois valores, a gente pode usar where
coluna menor do que tal, maior do que tal valor, and coluna menor do que tal valor. Só que, novamente, é bom a gente ter mais mecanismos em mão, né, para a gente usar mais opções em mãos para utilizar dentro do mercado de trabalho, né, do meio profissional. Então é bom a gente aprender esse comando e saber utilizar, que assim como no in, ele pode facilitar alguns casos. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Retorne todos os filmes que foram lançados entre 2000 e 2015. Certo? Então, como a gente faz isso? Select nome e data de lançamento, from filme, where, data de lançamento, between, 1 de 1 de 2000, and, ele tem que ser utilizado em conjunto com o and, é importante, 31 de 12 de 2015. Então, o que isso aqui vai trazer? O nome e a data de lançamento de todos os filmes que foram lançados depois de 2000, incluindo essa data, né? Incluindo essa data, e antes de 2015, incluindo essa data. Se ele foi lançado nessa data ou nessa, ele vai entrar dentro da nossa consulta, dentro do nosso resultado da nossa consulta. E basicamente essa sintaxe do comando é bem simples, né? Acho que é bem intuitivo de se utilizar. É um número, a coluna, se a coluna tiver entre a data anterior, a data o limite inferior e o limite superior, ela vai entrar no nosso resultado da nossa consulta. E essa aqui é o resultado que a gente teve da nossa consulta. Você pode ver aqui, ó, os filmes que foram resultados são 2008, ou seja, está entre as duas datas, 2001, 2000, 2009 e 2012. Todos os outros filmes foram lançados ou depois de 2015 ou antes de 2000. Order by. Order by é um comando extremamente importante dentro do Select. Ele vai ser utilizado por muito por vocês, porque ele serve para ordenar uma consulta. Ou seja, o resultado de uma consulta, na verdade, certo? Ou seja, a gente faz aquela consulta enorme que traz uma série de registros como resultado, e a gente quer analisar esses registros de acordo com uma determinada ótica, certo? Um determinado ponto de vista. Então, para a gente facilitar essa nossa análise, a gente pode fazer o quê? Lançar mão do comando order by, que vai ordenar esses registros dentro do nosso resultado. Pode ordenar de forma crescente ou decrescente. Aí, essa é a sintaxe, order by coluna, as, or ou des, né? De descendente e ascendente. Ascendente, a coluna ordena a coluna crescentemente, enquanto descendente ordena a coluna em ordem decrescente. Por padrão, a gente tem ascendente, ou seja, ordena a coluna crescentemente, mas a gente pode lançar mão de desce. Certo? Então, selecionar o nome de todos os atores em ordem alfabética. Uma consulta bem simples, certo? Então, vou selecionar o nome de todos os atores, só quero uma organização dentro desses resultados em ordem alfabética do nome dos atores. Certo? Aqui, como é uma base de dados bem pequena, não faz tanta diferença. Se a gente quisesse analisar, por algum motivo a gente precisa analisar os nomes dos atores em ordem alfabética, seja lá qual for esse motivo. Aqui a gente conseguiria lidar com isso tranquilamente, mesmo se não fosse com o comando order by, mas numa lista de dados, numa base de dados muito extensa, isso se tornaria impossível até. Então, essa é a maneira com que a gente faz. Select nome from ator, order by nome, a coluna que eu quero ordenar. A coluna pela qual eu quero ordenar, certo? Então, eu tenho o nome dos atores e eu digo que eu quero ordenar pelo nome mesmo. Então, aqui você pode ver que cada um dos nomes dos atores está ordenado dentro do nosso resultado em ordem alfabética. Ou seja, só para deixar claro, né? A ordem alfabética é a ordem crescente, certo? Então a gente não precisou, por exemplo, usar nenhum comando adicional aqui na frente de nome. 2. Selecionar o nome e a data de lançamento de todos os filmes em ordem
do último a lançar ao primeiro a se lançar, certo? Então, eu acho que é muito válido dentro de um caso real esse exemplo, em que a gente quer, por algum motivo, a gente quer saber qual foi o. A gente quer os resultados de todos os filmes dentro da nossa tabela, e a gente quer saber qual foi o último a lançar da nossa locadora e até o primeiro a lançar. A gente quer que seja organizado dessa maneira, certo? De último lançamento ao mais antigo, certo? Então, como a gente faz isso? Select, nome, data de lançamento. Aqui a gente tem duas colunas que a gente quer trabalhar, certo? Que é o nome do filme e a data que ele foi lançado. From filme. Order by, data de lançamento decrescente, né? De maneira decrescente. Então, qual que é o resultado que a gente tem aqui? A gente tem cada um dos filmes organizados de maneira decrescente de data de lançamento. Ou seja, o primeiro filme a gente tem é um documentário, 13ª emenda, foi lançado em 2019. 2017, o próximo, 2012, 2009, 2008, 2001, 2000, 1996, 1985. Certo? Bom, por essa aula é basicamente isso. Essa foi uma introdução às consultas em SQL, ao comando select. Como eu disse, é uma parte bastante ampla da disciplina, bastante importante da disciplina. Conforme a gente for avançando, conforme vocês forem avançando nesse tópico de consultas em SQL utilizando o select, você vai ver que o comando ele fica bem complexo, vai precisar de uma lógica bastante trabalhada para a gente conseguir fazer as consultas no nível mais avançado que você pode chegar às consultas, vai precisar de uma lógica bem trabalhada, você vai precisar treinar bastante para entender como cada uma das consultas são feitas. E bom, por enquanto é isso. A gente pode gravar mais aulas sobre o tema, avançar um pouco mais dentro de consultas em SQL e da utilização do comando select. Mas se você quiser, por enquanto, trabalhar essa primeira parte inicial, que vai ser uma base forte para o que você vai ver a partir de agora, vai estudar a partir de agora com as consultas SQL mais avançadas, você pode ler o capítulo 7 do nosso livro base, Sistemas de Banco de Dados, que trabalha isso de maneira bem mais aprofundada e com muito mais exemplos do que eu fiz. Se você se interessar pelo assunto e achar que é necessário se aprofundar um pouquinho mais dentro desse tema, dentro desse tópico em banco de dados, você pode ver o capítulo 7. Mas é isso e até a próxima.